Tanto Livro Pra Ler tá diferente. Quem assistiu o vídeo de abertura que eu fiz, o primeiro vídeo que foi ao ar por aqui, já sabe que a minha intenção desde o início é fazer um lugar onde a gente possa conversar sobre livros, mas também sobre outras coisas. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre filmes. Vou falar pra vocês sobre os 2 últimos filmes que eu assisti, que eu acho que vale a pena dividir, conversar um pouquinho sobre eles, e quero saber a opinião de vocês também. Vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Começar, já vou fazer aquele pedido de sempre. Se inscreve nesse canal se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui e deixa seu like logo no início desse vídeo, porque isso me ajuda muito. Agora vamos pro nosso assunto principal, que hoje são filmes. Quem assistiu o vídeo de semana passada sobre os crimes ABC da Agatha Christie viu que eu citei 2 filmes naquele vídeo, e foi justamente depois daquela gravação que eu fiquei com muita vontade de assistir um deles, que eu lembrei que eu não tinha assistido ainda e que é um filme que eu queria muito conhecer, e o outro eu já tinha assistido, mas eles têm em comum o mesmo ator fazendo o personagem principal. Eu não sou uma pessoa de assistir muito filme atualmente. Quando eu tenho tempo livre eu prefiro ler ou assistir série. Mas quando eu era adolescente eu assistia bastante filme e até hoje eu gosto muito de ir ao cinema. Então nos últimos tempos eu senti muita falta, e um desses filmes que eu assisti, que eu vou falar hoje, marcou o meu retorno às salas de cinema. Então só por isso já foi muito emocionante, muito legal. O primeiro filme que eu vou falar com vocês é o 007 Sem Tempo Pra Morrer. Eu tenho essa tradição com meu pai de assistir o 007 ainda no cinema, porque a gente acha que a experiência é mais legal. É um filme que tem muito efeito sonoro, muita explosão, muita ação. Eu acho que no cinema ele tem ainda mais graça. É bem melhor assistir lá do que assistir em casa. Então sempre que lança, enquanto ainda tá em cartaz, a gente costuma assistir junto. E dessa vez a gente resolveu marcar a nossa volta ao cinema com ele. E foi muito legal. O filme em si eu também achei muito legal. A cena inicial do filme me chocou, que eu já pensei, gente, o que vem por aí? O filme começa numa casa isolada, no meio de um lugar todo de neve, assim, tudo branco. E é uma casa bonita, toda de vidro, pequena até, mas muito bonita. E lá dentro tem uma criança, uma menina pequenininha, e a mãe dela. E aí ela tá brincando, ela vai chamar a mãe pra brincar também e tal. E aí a gente percebe que a mãe dela tá muito bêbada. Ela tá com uma taça de vinho na mão, um cigarro. E aí ela vai falando meio embolada, a menina chama ela pra brincar, ela não levanta. A menina cita o pai, e aí ela fala, seu pai é um assassino, ele mata pessoas, não sei o quê. E nisso ela começa a perder a consciência, a menina tenta chamar ela não responde muito. Quando a menina olha pra janela do lado, tem uma máscara, uma pessoa com uma máscara no vidro, assim. É digno de filme de terror. Ela leva um susto, sai correndo. E como a casa é toda de vidro, ela vê a pessoa correndo, sabe? Em volta com aquela máscara horrorosa. E aí essa pessoa consegue entrar na casa e a menininha consegue se esconder. Ele chega perguntando pelo marido, né? Aparentemente o pai da criança. E como ele vê que ele não tá em casa, ele fala, mas eu vou fazer uma coisa que vai doer mais em você então, eu vou matar sua família. E aí ele fuzila a mulher que tá no sofá, ela conseguiu acordar mesmo, muito entorpecida, ela consegue acordar, ver. Ele mata ela na frente da criança, mas a menina consegue fugir, ela consegue se esconder. Não vou contar muito sobre a cena porque ela é cheia de susto pra não estragar muito pra vocês, mas ela sobrevive. E aí o tempo passa e a gente vai descobrir que essa menina é a atual namorada do James Bond. Ela se chama Madeleine e eles estão vivendo um romance, tem umas cenas bonitas, eles estão viajando pela Itália. E aí numa conversa deles, num hotel lá na Itália, um lugar super bonito, ela fala pra ele que ele precisa superar o passado pra eles conseguirem ser felizes, pra eles viverem a história deles e tal. Ela faz menção a acontecimentos de outro filme da saga e ele resolve que vai realmente se despedir de uma página muito triste da história dele e sai do hotel sem ela. Só que nessa saída ele sofre uma emboscada. E a pessoa que tá atacando ele lá no meio da luta fala pra ele, você não sabe, mas o pai da Madeleine é envolvido com Spectre, que é o inimigo do último filme, né? E aí ele volta pro hotel e desconfia dela, porque ninguém sabia onde ele tava. Ele sofreu uma emboscada assim que ele saiu da presença dela, então ele desconfia que foi ela que armou tudo pra ele, e ele não sabia dessa questão do passado dela, então ele não consegue mais confiar nela e eles se separam. A partir de então, mais um tempo passa e ele tá na Jamaica. Ele já se aposentou, ele não é um agente secreto mais. E ele tá vivendo na Jamaica, uma vida mais tranquila, afastado de toda a loucura que ele viveu, quando ele recebe a visita de um amigo pedindo que ele participe de uma última missão. É uma missão muito importante, eles precisam ajudar uma situação de uns cientistas lá. E aí ele não tem muita escolha e precisa participar dessa última missão, então ele acaba
envolvido mais uma vez no mundo antigo dele, no mundo dos outros filmes, e daí a história começa a desenrolar. Esse filme marca a despedida do Daniel Craig, é o último filme que ele vai fazer como James Bond. Ele tá nesse papel há 15 anos e ele marcou um James Bond um pouco diferente. Ele é um cara muito mais humano, com mais sentimento do que foram os últimos. E isso marcou um pouco a franquia, né? Mudou um pouco o perfil do que era antes. E agora ele tá saindo, parece que é o fim de uma era de James Bond, parece que vai ter uma virada grande, porque vários pontos mostram isso no filme atual. A equipe antiga, tá tudo se renovando. Ele inclusive tem algumas situações que ele não se encaixa muito no mundo atual, sabe? Ele tem dificuldade de lidar com alguns comportamentos modernos. Então parece que o próximo filme vai trazer uma virada, uma mudança grande no universo do 007. Esse filme é muito, muito emocionante. Ele é muito profundo, muito mais do que os outros foram, porque normalmente é mais um entretenimento, assim, né? Explosão, confusão. A gente gosta de assistir, pelo menos eu gosto de assistir pra me divertir, mas não são filmes muito profundos. Mas esse eu chorei muito. Inclusive eu não fui pro cinema esperando isso, eu tava esperando só me divertir. Chorei muito, achei muito emocionante, achei a mensagem bonita. Então, se você for assistir, já vai preparado, porque é um filme que tem uma carga emocional maior, não é só entretenimento, explosão, tiro, luta, não é só isso. E eu, pelo menos, gostei bastante. Achei talvez um pouco mais triste do que eu gostaria que ele fosse, mas isso eu vou deixar pra vocês assistirem, sem muito spoiler. Indico que assistam. Quando eu saí do filme, eu fui pesquisar um pouco sobre o futuro da franquia, como seria, se teria continuação. E eu já tinha ouvido falar várias vezes que a próxima agente seria uma mulher. Eu saí do filme, inclusive, acreditando nesse boato, porque no próprio filme ele tá aposentado e quem tá como agente 007 é uma mulher. Então eu acreditei que no próximo ela substituiria ele, mas pelo que eu vi da entrevista dos donos da franquia, não vai ser. Eles já descartaram essa ideia. Eles disseram que só vão procurar um novo 007 pra substituir o Daniel Craig em 2022. Eles querem deixar 2021 todo pra ele mesmo se despedir e continuar sendo James Bond até o final do ano. Mas já existe muita especulação em cima disso. Inclusive na Inglaterra tem muitas casas de aposta que eles apostam sobre diversos assuntos. E qual vai ser o 007 já é motivo de aposta por lá. Vários nomes são cotados, vários nomes já foram falados. Um deles é o René Jean Page, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, que é o protagonista da primeira temporada dos Bridgertons. O outro, que eu acho que é inclusive o campeão das apostas, é o Tom Hardy, que fez Peaky Blinders e fez Venom, que tá no cinema agora também. Mas isso é só especulação, a gente vai ter que esperar. Já disseram que não tem nada certo, que eles nem começaram ainda a procurar quem será o substituto. Então só resta aguardar, saber que caminho que essa franquia vai levar, quais vão ser as transformações, que parecem que não vão ser poucas. Nesse filme dá pra perceber que ele tá encerrando uma era, sabe? Não tá encerrando só com o protagonista. O segundo filme que eu assisti semana passada, falei sobre ele no Instagram, inclusive se você não me segue lá, me segue, @tantolivropraler. Tudo que eu tô assistindo, de série, de filme, ou que eu tô lendo, né, com certeza, eu falo por lá, especialmente nos stories. Então me assiste, me acompanha por lá, vem falar comigo, eu adoro falar com vocês. Mas voltando pro filme, foi Entre Facas e Segredos. Eu fiquei com muita vontade de assistir ele depois de ter gravado o último vídeo que foi ao ar aqui, como eu já disse, porque ele é indiretamente inspirado na obra da Agatha Christie, que foi o tema do meu último vídeo, né? Eu falei sobre crimes ABC. A estrutura do filme é uma homenagem às obras dela. Não é baseado num livro específico, mas ele tem um enredo que tranquilamente poderia ser uma obra dela, um romance policial dela. A gente tem um assassinato, temos vários suspeitos, aquela cara de livro de Agatha Christie. Inclusive, o detetive dele é feito pelo Daniel Craig, que é o 007. Ele se chama Benoit Blanc e tem muitos traços do Hercule Poirot, que é o detetive mais famoso dela. Ele é um cara muito excêntrico, cheio de mania, de tique. Ele tem um ego muito inflado, lembra muito mesmo a personalidade do Poirot. E o Daniel Craig tá fazendo esse filme muito bem. Ele tem uma voz diferente, um sotaque diferente. É um filme americano, mas ele tem um humor meio britânico, assim, que a gente costuma ver em filme britânico, em série britânica. E tem o Daniel Craig, que é um ator britânico, né? O enredo é o seguinte: tem um escritor de romance policial muito famoso que fez fortuna com os livros dele, já foi traduzido para mais de 30 idiomas, já escreveu muitos romances, mais ou menos o currículo da Agatha Christie. O nome dele é Harlan Thrombey e ele aparece morto na manhã seguinte da comemoração dos seus 85 anos. A primeira cena do filme é uma ajudante que trabalhava com ele entrando no
quarto com uma bandeja de café da manhã, quando ela se depara com o corpo dele dentro do escritório, ele nem chegou aí pro quarto, com uma faca na mão e o pescoço cortado. Ela chama a polícia, começa uma investigação, mas 7 dias depois desse acontecimento, a polícia resolve reunir a família novamente, porque o detetive Benoit Blanc pede para revisar os fatos. A morte foi tida como suicídio, porque ele estava com a faca na mão e a posição que foi cortada leva a crer que foi ele mesmo que fez isso, mas o Benoit quer averiguar melhor porque ele recebeu um envelope anônimo com uma quantia significativa de dinheiro pedindo que ele investigasse o caso. Quando começam os depoimentos da família, a gente vai conhecendo os membros da família do Harlan nesse momento, a gente começa a perceber que todos eles estão mentindo, porque um depoimento vai contra o outro. Um fala uma coisa, o outro fala outra, eles falam mal deles entre si, e aí a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada com aquela família. E além disso, começam a aparecer alguns flashbacks e a gente percebe que todos eles tinham algum motivo para ter raiva do Harlan e que poderia ter levado um deles a assassiná-lo. Como o Benoit recebeu esse dinheiro, eles reabrem o caso para investigar. Além da família também, existem 2 pessoas que trabalhavam na casa dele. Uma é a mulher que encontrou o corpo e a outra é uma enfermeira, que é uma imigrante latino-americana. Os diálogos do filme são muito legais. É um filme policial, é um filme de investigação, mas ele também tem bastante humor. E a trama toda é construída de uma forma muito inteligente, que prende a atenção, que faz a gente ficar doido pra saber o que vai acontecer. Inclusive, ele foi indicado ao Oscar na categoria de melhor roteiro original em 2020, mas não levou, mas só a indicação já fala muito sobre o filme. E além do suspense e do humor, ele tem crítica, uma crítica social, ele fala sobre a questão da imigração nos Estados Unidos, sobre como o americano às vezes trata esse tema. É muito, muito legal. É um filme assim que eu indico demais. Se você não assistiu, tá disponível no Amazon Prime, mas a Netflix já comprou os direitos de fazer a continuação. Existem rumores de que vai ser uma trilogia. E o final fica com uma pontinha aberta, assim. O crime é resolvido, mas tem outras questões a serem decididas ainda. E eu acho que talvez não seja uma continuação forçada, sabe? Só pra arrastar. Eu acho que tem muita história ainda possível que cabe dentro do enredo que eles fizeram inicialmente. Então eu tô muito ansiosa por essa continuação. Se você já assistiu esses filmes, comenta aqui pra mim o que você achou, se você gostou, se concorda comigo. E se tiver algum parecido com Entre Facas e Segredos pra me indicar, por favor, indica aqui pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar seu like, seu comentário. E se for fazer alguma compra na Amazon, eu vou deixar meu link aqui. Usa meu link porque por meio dele eu recebo uma comissão da sua compra. Você patrocina esse canal sem pagar nada a mais por isso. Inclusive, se você for assinar o Amazon Prime, se fizer isso por meio desse link que eu vou deixar aqui, isso também me ajuda. Não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que possam gostar desse conteúdo, que possam gostar desses filmes ou dos outros conteúdos que tem aqui no canal, porque isso me ajuda muito a divulgar e eu te agradeço demais. E muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!